Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Trebitz, para quem não conhece, catedrático em Direito, um agente transformador da sociedade e também coordenador do Grupo CROM há mais de 20 anos e compartilha com a gente toda sexta-feira aqui na TV Galáctica, fraternalmente, todos esses conhecimentos para dar esse upgrade para essa quinta dimensão de equilíbrio, amor e paz. Vamos lá, Walter, tudo bem com você? Boa noite, Cris. Tudo bem com você? Tudo em paz? Tudo Vamos, ótimo, melhor agora, né? Como toda sexta-feira, né? vamos mais um tema aí para trazer para as pessoas refletirem, numa semana bastante complicada, bastante complexa aí, mas nós, como sempre, estivemos firmes, fortes, nos fortalecendo e contribuindo para que as pessoas pudessem fazer isso também. E quem Com está certeza. acompanhando isso vai conseguir realmente entender o que está acontecendo, assimilar os acontecimentos e seguir em frente aí, porque o desafio é grande, a coisa é definitiva, mas ainda tem uns degraus para subir aí. Então vamos lá, que é a Verdade. nossa tarefa aqui. Hoje nós vamos falar da decadência do mal, né? Nós estamos num momento de muita espiritualidade, de muitas mudanças e transição planetária. Então, o tema hoje vai falar desse sentido mais espiritual da coisa. Ô, Walter, fala um pouquinho dessa decadência do mal. Quando ela começa a ocorrer, se ela já está ocorrendo, conta pra gente como funciona. Bem, tudo que vocês estão vendo acontecer é uma transformação. É uma transformação sem precedentes, na qual um modelo antigo, um modelo anterior, está se extinguindo, né? Está sendo retirado da realidade da vida das pessoas. Isso tem uma série de vieses, né? Tanto é que os acontecimentos relacionados ao que a gente viveu os últimos dias, especialmente aqui no Brasil, está refletindo no mundo inteiro, né? Pessoas de outros países, analistas, especialistas, de todas as áreas estão com olhos para o que houve aqui e mostrando que a verdade não é a realidade, né? A verdade é outra do que tentam impor e tentam colocar em relação a isso, aos acontecimentos. Mas não é só isso, né? Em relação, quando se fala dessa escuridão que está se ruindo, que está se desmanchando, é exatamente esta transformação que tanto nós falamos, voltamos aqui a falar. E por que que nós estamos quase que nos repetindo? Quase não, nos repetindo nisso, porque é um momento que as pessoas precisam lembrar dessa transformação, precisam lembrar de tudo que a gente disse, referente a se fortalecer, ao despertar, ao olhar, e mais do que tudo que está acontecendo hoje em relação às pessoas, é a coragem. Coragem não é um discurso, não é uma palavra bonita, não é uma palavra para se usar despreocupadamente ou irresponsavelmente. Quando se fala de coragem, é coragem de verdade. É realmente assumir muito do que estão assumindo, muito do que as pessoas estão fazendo. Isso nós precisamos utilizar recentemente aí, no início de 2020, até mais da metade de 2021, né? O lapso histórico não precisa falar o fato, todo mundo sabe, né? E esse período precisou de muita coragem, nem todos tiveram, aliás, a maioria não teve. Mas agora parece que a maioria está, pelo menos aqui no Brasil, a maioria mesmo, está com uma coragem diferente. Acho que se fortaleceu mais, despertou mais, e está trabalhando para essa transformação e esse ruir que a gente está falando hoje aqui. Ô, Walter, você já falou mais ou menos o que está acontecendo nesse momento de tantas turbulências, e eu pergunto, se a luz venceu, o que explica essa onda, né? É avessa ao bem que parece ter vencido o acontecimento desse final de mês 10 aí.
Bem, é justamente a revelação do oposto, a revelação do que foi vencido. Tudo isso se mostrou e se mostra cada vez mais. Porque, vejam, os fatos relacionados a isso acontecem de uma forma curiosa. Por que eu digo isso? Porque não foi só o fato em si, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Que viés que aconteceu? Mas dentro desse viés, aquele que se intitula aí um vencedor, e não dele sai, e dos movimentos que apoiam ele, toda forma de expressão rude, baixa, torpe, né? E cada vez se revela mais. Então, cada vez que as criaturas escuras abrem a boca, elas revelam mais da sua sintonia, das suas intenções, daquilo que elas pretendem de fato. Então, isso, e sem pudor nenhum, né? Ele já vem dizendo que vai desmanchar isso, vai destruir aquilo, vai retirar aquilo, vai perseguir não sei quem, vai fazer não sei o quê. Então, assim, é uma coleção de situações que revelam que realmente a intenção, né? Só que os aliados a ele são pessoas, quando você fala das pessoas comuns, não aqueles que são militantes, aqueles politizados, aqueles que são escuros também, junto com ele. Mas tem pessoas comuns por aí que, por uma ideologia pessoal, ou quer aquele governinho especial para si, né, acabam acreditando nisso. Essas pessoas, o que elas estão? Adormecidas, né? Elas estão eminentemente adormecidas e não percebem, né? Continuam insistindo por uma questão de simpatia, vaidade, ego, né? Querem que o sistema ou que os resultados atendam às suas expectativas. Isso não existe. Existe o possível, né? Aquilo que atende e um momento histórico, um momento social e por aí vai, né? Um momento histórico e com isso é que cada cidadão pode contar. Essas pessoas estão ainda num processo complicado de não estarem despertas, ao menos para isso. Não fala-se nem do despertar que a gente comenta aqui, que é um despertar de consciência, despertar de iluminação, um despertar de uma autotransformação, um despertar mínimo de perceber, né, quem elas estão, em quem elas estão apostando o futuro, né, de si, dos seus filhos e de uma sociedade toda, né? Então, o que acontece ainda é que essa escuridão que impera nesse grupo não desperto, faz ainda essas diferenças, e é a grande dificuldade que a gente tem para ultrapassar esse degrau, né? Passar por esse degrau que a gente viu acontecer no final do mês de outubro. Ô, Walter, então estamos sobre a linha divisória ou na ponte que liga a terceira D à quinta D? Exatamente nessa linha divisória. Nós estamos exatamente... E por conta disso, é o que eu sempre passei para o pessoal, a ideia de que há necessidade não só de fazer a escolha, como olhar para a direção que você quer ir. Porque quando você está na ponte, você tem o quê? O lado direito, o lado esquerdo, sem aqui usar metáforas de cunho, né, ideológico, eu estou dizendo assim, você tem um olhar para um lado, um olhar para o outro, e é exatamente nesse limite que nós nos encontramos agora. Nós temos uma energia de quinta dimensão, num ambiente de terceira dimensão, e num caminho para a quinta dimensão. Esse caminho para a quinta dimensão depende desse esforço todo, né, que muitos estão fazendo. Esse sair, né, sair aí para passear, para reivindicar, para buscar o resultado da verdade, que não é o que as pessoas exatamente de um lado ou de outro querem, mas é a verdade, contempla, né, esse caminhar nessa ponte entre a terceira e a quinta dimensão. E isso também tem uma importância muito interessante e muito importante.
Ô, Walter, o que difere nesse momento entre as almas encarnadas, porque alguns estão cuidando dos acontecimentos e outros estão em desespero? Dentro de toda essa linha que eu estou explicando, né? Por que que uns estão lidando e outros estão em desespero? Ainda que as pessoas estejam em desespero, mas que se abram para aprender, que escutem quem já despertou. Hoje a gente recebe uma ligação de uma pessoa próxima, uma pessoa da família, que recebeu uma informação, ela queria provas, queria que a gente provasse, começou a contestar isso, começou a colocar em dúvida, né? E aí você entra com aquela explicação, né? Não precisa fazer isso a sua verdade, mas olhe pelo menos para o fato e deixe, reserve. Uma hora você vai ver que ele é verdadeiro ou não. Você tem que descobrir isso. Não somos nós, não é alguém de fora que tem que. Isso que as pessoas em despertar ou ainda para despertar tem que perceber. Não é ninguém de fora que tem que provar para você que o documento que apareceu lá na internet falando, tal, assinado por alguém, não sei o quê, aquilo não é. Você tem que ir atrás, você tem que achar a resposta para isso. Parar com essa baboseira dessa palavra inglesa, né, que traduz o que não é verdade, que eu não vou falar aqui porque ela linka algoritmos perseguidores, mas todo mundo sabe o que é, essa palavra inglesa aí que gostam de usar, políticos usam, todo mundo usa, né, para tudo agora tem, né, soltam, não, é isso aí, é isso aí. Só que não é assim, gente. Quando você recebe uma informação, você tem que ter o mínimo para avaliar a qualidade dessa informação, mas você só faz isso pesquisando, você só faz isso guardando informação e confrontando com outras informações. Você tem que constatar isso. E não é constatar pelo seu ceticismo, porque tem gente que é cética ou tem aquela coisa também, aquela vaidadezinha, né, que não suporta receber algo que depois descobre que aquilo não era verdade. Então desconfia de tudo, duvida de tudo, né? Isso é uma ignorância imediata agora que não está servindo para nada. Então, quem recebe uma informação, verifica, aguarda, analisa. Se é uma informação que minimamente se parece verdadeira, guarda, salva no seu aplicativo aí, no seu telefone, no seu computador, para depois você confrontar. Agora é lógico, as aberrações, as coisas que a gente nitidamente vê, ou aquelas coisas que ficam denegrindo a imagem de um ou de outro, isso é tudo inútil. Isso daí tem que ser retirado. Eu já cansei de falar para as pessoas, infelizmente as pessoas que hoje gritam, né, por uma retificação, né, da verdade aí, também contribuíram para que acontecesse as coisas de forma que deram força, né, para o lado escuro, de tanto que se repetiram na imagem negativa de alguns agentes aí e por aí fora. Mas as pessoas escutam um pouco, né, depois vem a consequência. Mas o fato é esse, né, então, o que difere, né, tanto daquele que está em desespero e daquele que está acordado? Porque o desespero agora, inclusive, em relação a aceitar informações que, mesmo aquelas pessoas que mais estudaram, também vão assimilar isso com cautela. A gente lida com isso, lida com informação e contra-informação há de 20 anos. Uhum. Não é por isso que a gente vai receber qualquer informação e sair divulgando ou multiplicando, dizendo que isso aí é. Mas a gente guarda com cautela para verificação. E pode ver que, de repente, uma boa parte de tudo isso é verdade, sim. Mas não cabe a cada um de nós ficar provando para ninguém que tenha dúvida ou que não sabe nada, está chegando agora no assunto, ficar nos questionando da forma que está acontecendo agora. Porque agora, eminentemente, nasceu aquilo que a gente sempre falou. Alguns que não sabem nada vão querer buscar com aqueles que pesquisaram, não é que sabem tudo, né? Mas que sabem um pouco mais. E vão pôr tudo isso em dúvida, vão ficar pondo isso à prova. Isso é ignorância, gente. Né? Veja o fato, guarde e vai pesquisar. Se vira, né?
Vai ver. Né? Por que o mal está se autodestruindo neste momento, no seu ponto de vista? Porque todas as ações que eles estão promovendo no mundo inteiro, já até agora, foram desastrosas. Perdão. Totalmente desastrosas. Não tem nenhum tipo de mobilização deles, até então, que tem dado resultado positivo, tem dado resultado favorável a eles. Eles perturbam, eles atrapalham, eles divulgam, eles distribuem o negativo, mas nada está servindo para um propósito deles, um propósito que está construindo o que eles sempre procuraram fazer no mundo, né? Esse domínio, né? Esse mando. Então, isso é o resultado que a gente está notando e vendo e conseguindo, aí sim, provar para aqueles que precisam de provas, né? Uhum. Que, né, a escuridão está se desconstruindo mesmo. O que você explica, Walter, tem relação com o que foi o mundo de expiação e provas? Sem dúvida. Sem dúvida. Inclusive, eu deixo o alerta aqui, porque tem gente usando o nome de gente muito renomada, por exemplo, como nosso querido Chico Xavier, pegando nos ditos dele, nas mensagens que ele deixou, e ainda insistindo numa hecatombe. Ao mesmo tempo que essas pessoas explicaram, muito lá, perto do ano de 2020, quando passou a data limite de julho de 2019, que marcou 50 anos, isso causou um grande impacto, fizeram um documentário lindíssimo falando disso, né, um narrador muito, muito capaz, fizeram um negócio emocionante mesmo, mostrando o que era, e essas pessoas ligadas ao trabalho dele, e de outros mais. Eu estou citando Chico Xavier porque ele é muito conhecido, né, e o trabalho dele também é muito conhecido, mas tem outros também. E agora a gente vê alguns, né, se repetindo na expiação e provas, dizendo que uma parte da humanidade, né, sucumbirá, ainda voltam nesse negócio, mas o que é isso? É uma ligação com a escuridão que esses seres, esses dizem mensageiros, não perceberam. Não perceberam que precisam se desconectar disso, né, que a matriz, a base da matriz na qual você enxerga o futuro é de quinta dimensão. Não é mais numa 3D expiatória. Então, tudo isso que cai hoje é relacionado à matriz 3D expiatória. Se você constrói um ambiente regenerativo, não pode ser isso daí que está acontecendo ainda. Ou que aconteceu, né, por exemplo, aqui no Brasil recentemente. O que aconteceu aqui no Brasil recentemente está totalmente ligado à densidade 3D. Né? Não tem nada de avanço nisso. É mais do mesmo, de um mesmo que a gente viu que não deu certo, foi totalmente traçado. E observe muito bem que tudo que esteve em volta disso contribuiu para que isso acontecesse. Tinha N provas de que tudo que foi feito, tudo que foi levado na mão grande, tudo que foi, né, desviado, era verdadeiro, gerou, inclusive, penas, só que não. Limparam tudo isso de volta e colocaram a figura que menos poderia representar alguma coisa. Mas se sabe que isso não foi legítimo, que falta verdade nisso. Ô, Walter, então o que é ou será o mundo de regeneração? O mundo de regeneração está relacionado à construção de um ser humano que aprenderá consigo, saberá quem é, poderá dividir o que sabe, ou a matriz intelectual será secundária, não será mais uma virtude, e sim uma ferramenta. Hoje se coloca a matriz intelectual quase como uma virtude, é uma mentira, porque está cheio de gente aí com diploma,
sendo incoerente, sendo desumano, né? Então, a matriz de regeneração constrói um ser humano, reconstrói o ser humano. Faz o ser humano renascer para si, abrir a sua consciência em relação à sua existência, ao seu passado, às suas vidas, às suas experiências, não ser esse ser humano que nós somos, né? Um ser humano de duas hélices. Nós temos que ser um ser humano de 12 hélices. E recentemente até houve aí alguns estudos que dão conta que nós somos, né, dentro de uma oitava já presente até para a 13ª hélice. Mas se as 12 nos voltarem a ser ativas, já seremos, né, imensamente maiores do que nós somos na condição, né, de seres humanos, vamos dizer assim, adormecidos, como nos colocaram hoje. E o que se pede do despertar não é nem dessas 12 hélices, é só da pessoa perceber o seu processo. Está muito abaixo do que qualquer outra coisa que será o real despertar, que é o ser em regeneração, que é o nosso ciclo de regeneração. A regeneração está exatamente nisso, o ser humano voltar a ser o ser que ele é de verdade. Um ser de um absoluto, né, um ser virtuoso, um mestre de si mesmo. E aqui eu não estou falando nada de vaidades, não estou falando nada assim de coisas que estão relacionadas ao ego, não, porque até o ego a gente vai aprender a colocar ele no seu devido lugar, que hoje também a gente tem dificuldade de lidar com ele. Ô, Walter, para que isso possa acontecer, a verdadeira história da humanidade deverá ser revelada? Exatamente isso. Se você não conhece a sua história verdadeira, você não pode construir consciência. Porque a nossa consciência, ela não é do imediato. Ela contempla um passado e um presente para a construção de um futuro. Então, a linha do tempo não é uma brincadeira, né? Uma brincadeira de máquina do tempo, como muitos desenham. A linha do tempo é a sua própria consciência. Só que a sua linha temporal anterior, ela está num registro akáshico que te pertence. Ninguém pode tirar isso de você, isso é seu. Expropriar a consciência do que nós somos é um crime de lesa humano. É o tal do crime de lesa pátria, né? Esse é de lesa humano, lesa o ser humano. Ô, Walter, de acordo com o que você explica, é a mudança da base de carbono para a base cristal? Exatamente isso. Nós hoje estamos numa base de carbono, a base material, física material, e a base de cristal, o que que é? É o silício, né? É a movimentação da luz ou da energia, da vibração, em forma de luz. E a base cristal, o que que é? Energia crística. E, mais uma vez, eu deixo a mensagem para vocês. Não tem nada a ver com cristianismo, não tem nada a ver com fé, dogma, religião, seja o que for. Energia crística é algo que pertence ao universo e foi utilizado por Cristo Jesus como uma ferramenta de transformação da humanidade. Está aí à disposição. Não está aí para ser um dogma. Não está aí para ser uma questão de fanatismo ou de crença ou de fé, mas e sim de uma ferramenta de transformação, de sublimação para essa matriz cristalina. Então, para concluir, todo esse momento que está acontecendo no nosso planeta, no nosso país, está se ruindo em autodestruição? Esse momento Sem dúvida. Sem dúvida, nasce um novo mundo. Essas dificuldades que nós estamos vendo, isso também foi bastante dito, né? Em 2020, 2021, foi muito dito que o segundo semestre de 2022 não ia ser fácil. E não está sendo, né? Não está sendo, por conta dessa transformação. E também isso não ocorre, agora ocorre no Brasil com essa interferência, com todo esse processo acontecendo e tudo mais, mas isso já é algo que foi um grande desafio para a América do Norte, para a Europa, então, nem se fale.
né? A Europa agora meio que está meio, né, se reinventando ali. Ainda existe, né, um questionamento sério entre alguns que querem desenhar conflitos lá dentro. Então, o que que é? A transformação da matriz, né, a matriz densa, uma matriz mais sublime, mais espiritualizada, mais construída. E óbvio que, assim como no Brasil, tem no mundo inteiro aqueles que se opõem, aqueles que se aderem ainda, né? E mais uma vez eu repito, falei isso recentemente para vocês, o importante é ter um caminho. Escolha o seu, uma escolha de verdade. E eu deixo aqui uma mensagem para todos. Não, e muito mais para quem não nos assiste do que para quem nos assiste. Escolha o seu caminho. Se ele for de luz, você terá uma imensa, né, uma imensa existência. Se não for na luz, você se surpreenderá. Mas escolha um caminho, né? Trace o seu caminho, porque os resultados virão e a luz não teme o que está aí, de forma nenhuma, de forma nenhuma. E quem tem a luz dentro de si, tem a coragem que eu falei lá no início. Então, quem não escolher a luz, se prepara porque vai se surpreender. O que podemos esperar, Walter, para 2023? Estamos no final de 2022. O que podemos esperar para 2023, no seu ponto de vista? Bem, nós temos uma série de expectativas que nós procuramos colocar dentro de lógicas e acontecimentos da razão. Eu nunca fiz previsões, eu nunca profetizei nada, mas no andar das coisas, de acordo com o que a lógica explica, nós teremos um ano de renascimento, ainda com algumas dificuldades, porque existem coisas que nem eu sei dizer para vocês ainda, até este momento. Pode ser que na próxima live ou numas outras próximas eu possa dizer, mas existem umas surpresas para 2023 que são ainda desafios fortes. Mas em relação aos nossos acontecimentos aqui, ao que nos vai parecer, a coisa vai se estabilizar. Mas precisa-se ainda passar por algumas coisas que a gente está vendo aí. O pessoal sabe o que é, não precisa ficar explicando. E 2023 ainda tem uns degraus a subir. Não está ainda no limiar do que a gente possa esperar, né? E vejam, vamos entender uma coisa de forma pacífica, clara e consciente e madura. Nenhuma transformação te mantém totalmente no estado de conforto o tempo todo. Isso para todos nós. Quem está hoje no estado de conforto, seja pela razão que for, é porque está adormecido e correndo um sério risco. Hoje não existe, para quem realmente está em despertar, para realmente que está construindo consciência, não existe estado de conforto. E eu vou dizer para vocês, eu venho carinhosamente aqui, às vezes às vezes duas, às vezes uma vez só. Essa semana eu vim uma vez só porque eu tive um compromisso na quarta-feira, mas quarta-feira que vem estarei de volta com vocês. Mas com todo o otimismo e a força e a coragem, nós fazemos esse trabalho diante de um imenso desafio. Sem dúvida. Então, principalmente quem vos fala aqui, dos dois lados da tela aqui, nunca ficam em estado de conforto, há muitos anos. Há muitos anos que nós não estamos em estado de conforto. Ou seja, vamos nadar de braçada, o ano que vem é tudo isso, tudo aquilo, né? Então, isso está para todas as pessoas que estão nesse processo, que estão se transformando. Mas isso tem o seu lado bom, porque cada vez que você vence uma etapa, você entra em estado de graça, você reconhece o seu trabalho, a sua construção. Mas logo em seguida vem outro, e por enquanto, num tempo de transformação, vamos passar por isso. Então, logo esse tempo se vá, no ciclo de regeneração, será um tempo de reencontro, onde todo mundo vai se ver, todo mundo vai se reconstruir, e aí sim
eu espero sim, posso assegurar a vocês que vai ser um tempo não só de paz, mas um tempo de realmente viver esse desafio que nós estamos passando agora. E deixo a vocês, né, o pedido que, quem sabe lá, eu, com a querida Ângela, consiga ainda viver essa época de regeneração junto com todos aí. Mas se não É for, assim, onde nós estivermos, nós vamos estar vibrando por todos. é verdade. Até porque não acaba aqui, nós somos eternos, né, dentro dessa efemeridade. Bom, Walter, eu queria te agradecer, é sempre muito bom falar com você toda sexta-feira. Estar com você é um prazer imenso, ainda mais por todo esse aprendizado que você fornece para a gente. Gratidão por mais essa live, por mais esse programa. E gratidão aos nossos internautas que vão assistir ainda também essa live, é você que está nos assistindo. Gratidão ao pessoal da TV Galáctica, ao TV Crom, que está aí plugado na gente também. Um grande abraço, meu querido. Até a próxima sexta-feira aqui com o Dr. Walter Trevitz. Gratidão. Até. Abraço.